Bom dia, pessoal, começar mais um vídeo aí. Eu não sei se vai virar vídeo isso aqui, né? Mas vou gravar com esse intuito já. Bom, o que eu tenho que falar aqui? Seguinte, eu tô pensando o que eu vou falar aqui, o que eu vou mostrar aqui desse vídeo, né? Porque eu espero estar errado, tá? Eu não conferi ainda com a câmera do celular para dar o zoom aqui, eu vou conferir na hora da filmagem, tá? Mas antes disso, né, queria informar que quem precisar enviar equipamentos entra no primeiro link na descrição desse vídeo, né, que tem um site, e no site você vai colocar o seu e-mail, e através do seu e-mail a gente vai enviar algumas informações para quem tem interesse em mandar equipamento. É bem simples, fácil, e no site também tem algumas respostas prontas já, tá? Quem tem algumas dúvidas aí referentes a valor, né, referentes a como funciona o envio, no site tem as respostas prontas já. Tô olhando aqui porque eu bati a cabeça ali na porta agora, doendo. Tá? Deixa eu mostrar a plaquinha aqui. É o seguinte. Aliás, antes de mostrar, deixa eu pegar aqui a carta que o cliente escreveu. Uma carta gigantesca. Não é assim, é grande, mas é grande mesmo. Pera aí. Vamos lá. Ele veio por indicação do Peperaio. Acabei de ler, nem tinha lido essa parte não. Vi aqui Peperaio, né? Cadê? Encontraram alguma outra na internet, porém viu o Peperaio recomendando você. Valeu, Peperaio. Muita gente vem pelo Peperaio. A Peperaio, Makarov, né? São pessoas aí idôneas e boas de se fazer parceria. Bom, vamos lá. Ele parece que essa placa mãe é uma Z77. Ela fica numa chácara, né? Na fazenda dos pais, parece, do dono. E essa placa, ela simplesmente um certo dia ela não ligou mais, ela simplesmente não funcionou. E o que me deixou aqui preocupado, aqui, ele levou para uma assistência na cidade dele e não conseguiu resolver, né? Ficou alguns dias e o proprietário falou assim que não conseguiria resolver e tudo mais. Bom, né, aí a parte da carta. Pelo que ele me mostrou, os componentes que ele mexeu ficam abaixo do dissipador, ao lado do socket do processador, né? Agora vamos lá, deixa eu mostrar a placa aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aí, é uma Z77 Extreme 3, tá? Ela não carrega o PCH do demônio, acho que não, eu tinha olhado mais cedo. Ela é diferente, G113225. Esse PCH não tem histórico de problema. Talvez, né, como ele não estava ligando, o equipamento não estava ligando, pelo que eu entendi, ele usava uma fonte de 500 watts, tá? Assim, estava tudo no padrão, sem nenhum problema, tá? A configuração que ele usava, o setup que ele usava. E não ligava. De verdade, quando é assim, né, como eu já expliquei algumas vezes, para passar da fonte para a placa, né, é muito complexo, é muito difícil isso acontecer. Porque dentro da fonte tem algumas proteções, mesmo que seja uma descarga elétrica. Queimar a placa é muito difícil. Pela rede pode ser, pelo HDMI também, mas pela fonte é muito difícil. E as pessoas costumam confundir isso aí, achando que o problema de fato é uma descarga elétrica. Quem causou o problema foi a fonte, que a fonte não aguentou. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Na grande maioria das vezes, claro que existem exceções, mas na grande maioria das vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Então aqui, ó, é o seguinte, aqui dá pra ver, né, o sinal de solda já, olha aí. Sinal de solda, né, foi onde ele mexeu. Pelo que eu vi aqui, esses três componentes, eles não são os originais. Foi trocado esses três transistores aqui, tá? Esses outros aqui são os originais. Então são três transistores que não são originais. O que acontece com a placa? Ela liga sim, ela está ligando, porém ela não dá imagem, não tem alimentação no processador, ela fica zerado, tem alimentação no dreno, né, dos transistores aqui de alta, né, que ele alimenta, o PWM que está aqui em cima ele chaveia e faz com que a tensão seja liberada, passa pelo de baixo e a tensão é liberada. Não está tendo liberação de tensão, pode ser um problema no PWM, pode ser nesses transistores que ele trocou. PCH, como não tem histórico de problema, também é difícil, ele o problema de fato, tá? Porque ele já parte para uma quinta fonte, né? Se for nessa linha de raciocínio que eu estou dizendo, onde tem a fonte primária, a conversão, fonte secundária, enfim. Para a tensão chegar aqui, ela vai passar por vários conversores e esses conversores não permitem que de fato que ele queime, né? Não por uma descarga elétrica. Se for, mais uma vez, se for pela rede, aí sim pode ser, mas não vamos considerar isso como hipótese nesse momento.
Então, o que acontece? Aqui eu tenho alimentação, mas eu tenho metade da alimentação só. Eu tenho 0,400 milivolts, se não me engano, tá? Dá 4 milivolts. E normalmente o PCH é alimentado com 1 volt, né? 900 milivolts, mais ou menos essa faixa. Então eu tenho metade da alimentação. Não tem nada na placa em curto, nada. Tem um capacitor aqui que tem 3 volts, na BIOS tem 3 volts. Em vários pontos da placa eu consigo encontrar aí 5 volts, tá? Aqui no socket aqui não tem nada em curto, 12 volts também tem nada em curto, né? Até porque eu já disse que alimenta aqui. Porém, a minha preocupação de fato foi o que eu vi aqui. Como eu sei que ele trocou, né, esses 3 transistores aqui, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi olhar quais são os transistores de alta aqui. E olha o que eu encontrei, né? Vamos ver se eu vou conseguir filmar o número dele. Olha para ver mais ou menos 73T de tatu 03GH, né? Acho que é isso mesmo. Acho que é o máximo que eu vou conseguir filmar. Certo? Esse é o transistor de alta. Beleza, né? Fui lá, procurei o datasheet dele. Encontrei o datasheet dele. Olha ali, tá? AP73T03GH. É um transistor de canal N, beleza? A tensão de alimentação ali, a largura, né, de alimentação 30 volts, ele tem 9 mega ohm e a corrente dele 55 amperes. Beleza, né? Bom, já identifiquei o primeiro MOSFET aqui, transistor, né? E vamos aqui no que ele trocou. Isso que eu acho que vai dar para ver melhor. Ele colocou um Nikos P2003ED. Vamos lá no datasheet ver qual que é esse. Ó, tem ali já P2003ED, canal P. O cara colocou um canal P no lugar de um canal N. Tá lá, a tensão dele menos 30 volts, tá? Ele tem 20 mega ohms na tensão de menos 10 volts e amperagem menos 36 amperes, tá? Ou seja, né? O cara colocou um transistor misturar água e óleo, não tem como. Então ele já fez errado nisso aqui, tá? Isso aqui me deu uma certa assustada, porque não pode, assim, é o básico do básico, tá? Eu não sei qual que foi a ideia desse técnico aí, dessa assistência, não sei qual que foi a ideia. Vou colocar um aqui que é a mesma coisa, né? Parece igual, é pretinho, tem 3 perninhas, né? Soldáveis, que eu digo. Tem barriguinha também, barriguinha certamente igual também, o mesmo peso. Pegou a fita métrica, foi medir a sinueta, né? Aqui, ó. Ok? Assim, de verdade, isso aqui é complicado, viu, gente? É muito complicado. Cara, além de não fazer direito, não saber, não fez direito, enfim, né? Tá, então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar ele. Tá? Eu vou tirar todos, na verdade. Os outros também são Nikos, tá? Esse aqui também é Nikos. Ele pegou qualquer um. Por quê? Por que eu vou tirar os 3? Porque se ele errou esse aqui, que é o de alta, eu não quero nem ver os outros. Eu já vou tirar tudo logo, tá? Esse outro que eu não... o K3918, o de baixo é diferente. O de baixo é lá, 83T03GH. Tá? Eu tô vendo o 8 ali, mas acho que é isso mesmo, tá? Mas é semelhante a esse aqui, que é o 73, né? O início. Então ali já é um diferente, K3918. E esse aqui é um outro Nikos P. Ele colocou outro de baixa, tá? Ele colocou igual, de alto e de baixo. Aqui ele colocou 2 canais P, tá? Isso pode causar o quê? Pode causar problema nele, né? Pode causar problema na PCB por romper alguma trilha, porque é polo invertido, né, gente? É polo invertido, é basicamente isso. Então pode causar um problema na PCB. Pode queimar o processador. Esse processador aqui é o meu, tá? Que eu tô testando. O dele tá aqui. É um i5, eu acho. 3000 lá em 5, 35, 70K. Na PCB, como eu disse, pode queimar o PWM, tá? Enfim, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é desfazer a mão de sexo que foi tocada aqui, né? Tirar essa mão de sexo aí maldita, fudeu o negócio, literalmente. E tentar ligar. Eu vou tentar ligar sem eles, tá? Ver se eu pelo menos tenho alimentação. Mas eu acho que aqui nesse caso, eu acho que o PWM já era. Vou tirar, eu espero que seja só o PWM, mas eu vou tirar esses 3 aqui e ver o que acontece sem eles, beleza? Mas só dar uma prévia, complicado, né? Além de não fazer o negócio, não saber, vai lá e mexe no negócio sem... Certamente, sabe o que aconteceu? O que eu acho que aconteceu?
Quando tem um processador aqui, ele apresenta curto, tá? Nas bobinas, né? Assim, não é um curto, mas a resistência ela apita no multímetro normal. Então, certamente ele deve ter medido aí com o processador. Ah, nossa, tem curto, vou tirar. Tirou 2, 3, achou dificuldade, já viu que não resolveu, tudo continua em curto. Aí desistiu do negócio, falou, pode vir buscar. Tá? Então, eu entendo que é um cara querendo ganhar dinheiro só, mas tá ganhando dinheiro, querendo ganhar dinheiro enganando os outros. Tá? A verdade é essa, tá enganando os outros, tá possivelmente prejudicando, né, talvez permanentemente esse cliente aqui. Bom, galera, deixa eu dar uma conclusão nessa Z77 Extreme 3, tá? Na outra loja, na loja da Vila Nova, a gente tinha uma placa igual a essa, tá? Uma sucata igual a essa, que já tem alguns componentes que foram removidos, porém, né, ainda estava inteira, entre aspas. Porque eu precisava, que era o PWM, que eu estava desconfiado dele, que tinha problema. Troquei, fiz a substituição. O outro tá ali, ó, em cima, já guardei lá, porque não fez diferença. Ou seja, aquele lá provavelmente está bom. E esse aqui que eu troquei, eu vou deixar na placa do cliente. Troquei também os transistores, como a placa era idêntica, né? Nem precisei pesquisar, eu só tirei os 3 transistores e tirei os 3 ali, que estava tudo errado, e coloquei os corretos aqui no lugar, tá? Tá sujo de fluxo ainda, mas já fiz a ressolda deles. Mesmo assim, continuou com o mesmo problema. Fazendo algumas medições aí, detalhe, né? Eu não tenho esquema de placa-mãe, tá? Não se encontra, na verdade, esquema de placa-mãe, com raríssimas exceções. Mas raríssimas mesmo, e coisa antiga, 775, geralmente ainda pode encontrar, tá? Mas modelos atuais, e olha que isso aqui nem é um modelo atual, é muito difícil encontrar, tá? É praticamente impossível. Bom, analisando o Super I/O, né, eu encontrei que tinha um pulso que não tinha, né? Na verdade nem um pulso, é uma tensão que não tinha. O que eu fiz, né? Analisando ele, eu fiz a substituição do Super I/O, já que eu tinha uma outra placa igual, uma placa doadora, que eu não sei se o Super I/O estava bom ou não, tá? Mas eu desconfio que esteja, né? Tanto o que estava aqui quanto o que eu coloquei, porque o sintoma continuou o mesmo. Galera, isso aqui infelizmente assim, a gente não tem esquema, não acha, é muito complicado consertar. As tensões que eu consigo encontrar por experiência eu tenho. Ele continua sem esquentar, ele não gera o pulso aqui para alimentar o processador, né, das fases, né, do transistores aqui, dos VRMs. Continua sem alimentar o processador. No PCH eu tenho, como eu já disse, continua 0.400 mV, não tem diferença. Eu tenho 5 volts em vários pontos da placa, 3.3, 12 volts. Eu tenho várias informações, alimentação da memória, se não me engano eu tenho também, eu não me recordo, isso eu testei só ontem, depois que eu troquei o Super I/O, não vi isso. Sem esquema é muito complicado, tá? E o principal, para mim, primeiro, né? Isso aqui eu já iria parar de mexer nela se eu não encontrasse um PWM igual. Se eu não tivesse aquele PWM ali, que é o 6367, se não me engano, o ISL 6367 da Intersil. Se eu não tivesse ele, eu já teria parado a gravação, já parado o reparo e mandado, ó, não tem reparo porque não tem peça. E outra, principalmente o fato de ter sido mexido. Eu não sei qual que era o estado original dela, porque até porque o cliente disse que não ligava. E de verdade, esses problemas quando são assim, são simples, não são problemas complicados. A grande maioria são problemas simples, é gravação de BIOS, é um capacitor em curto, só o fato de desligar da fonte, ligar de novo, ela já funciona, tá? Geralmente é simples, e eu desconfio que essa placa era um desses casos. Era um problema extremamente simples, mas por um erro de diagnóstico e um amadorismo gigantesco, eu acho que essa assistência pode ter danificado a placa. Pô, Júlio, mas como é que você está falando que a assistência é amadora, não sei o que, você está se achando? Não é questão de me achar. A questão é que ele colocou um canal P onde deveria ser um canal N. Isso aqui é o básico do básico. Qualquer youtuber aí, ó, que grava vídeo, que mostra, coloca lá transistor, como funciona o transistor, como funciona o MOSFET no YouTube, você vai achar zilhões de pessoas informando que é o básico do básico do básico. Então sim, é um amador, né, o que mexeu nessa placa aqui, e possivelmente ele pode ter danificado a placa mais ainda. Talvez um defeito que não fosse tão grave acabou danificando a placa. Bom, como eu tinha uma sucata, troquei PWM, troquei deixa eu até mostrar aqui, filmar eles, né? Vou mostrar lá.
Ali o 83, né, 83T03, né, que era o de baixa, e o de alta, vai dar para ver? Ó, o final dá para ver ali, ó, o começo e o final, né, 73SGH, né, então, olha lá, o outro também, tá? Então eu coloquei o original. Eu só continuei mexendo porque eu tinha uma doadora, uma placa doadora idêntica a essa aqui que eu poderia tirar a peça. Então troquei. Aí ontem, quando eu já ia desistir já, porque não tem esquema, não tem nada, né? Eu tenho que repetir isso porque algumas pessoas não entendem isso, tá? Não conseguem entender que não tem esquema. Muita gente me pergunta, consegue o esquema da placa X, Y, Z? Não, gente, não consigo, tá? Enfim, já ia desistir da placa, tá? Só que como ainda tinha doadora, eu falei assim, bom, como não tem essa tensão aqui no Super I/O, eu vou trocar. Troquei o Super I/O, né? E aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. O Super I/O, sim, eu tenho o datasheet, tá? O NCT6776D. Acho que é esse mesmo. Esse esquema aqui são dois, tá? Tem outro aqui em cima, é o F, enfim, né? Eu vou usar o D como exemplo aqui, tá? Um novo tom. Ele tem alguns pontos aqui que apresentam curto, só porque são pontos que não tem como levar curto não, né? Uma resistência, tá? Não quer dizer que é curto-circuito. Por exemplo, um exemplo aqui, cadê? Eu tinha olhado isso aqui, ó, HD LED. Em relação ao Terra, o terminal 7 aqui, ele tem uma resistência. Por quê? Porque é um LED. Um LED é um diodo, né? Nada além de um diodo alterado. Então ele tem que ter uma resistência, ok. Mas aí eu não consigo medir tudo isso aqui, eu consigo em relação ao Terra, porém, alguns eu não sei o que é. De fato eu não sei, simplesmente eu não sei o que é, porque pode ir para algum setor que eu não consigo fazer medição, que eu não consigo fazer leitura, porque eu não tenho esquema, tá? Além do que, todos esses terminais aqui estão indo para um local que eu não consigo ter medição, não é verdade? Então eu não tenho medição disso aqui. Por quê? Porque eu não sei para onde vai, sei lá, a primária HD ok, né? HD LED também eu sei, mas vamos lá, vamos colocar um aqui, ó, PCI Clock. Tá, beleza, PCI Clock, eu posso supor alguns componentes aqui, mas eu não tenho como garantir que o que eu vou medir e sair medindo ponto a ponto de uma placa que tem 1000 componentes é um retrocesso, né? Convenhamos que é um retrocesso. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a medição básica, né? Onde tem alimentação, entrada ou saída, lá 3 volts VCC, no terminal 1, no terminal 24, 3 volts VCC também. Aqui no canto tem mais, ó, 3 volts USB, né, que é da parte do VSB. Aqui mais uma parte do VSB também, ó, 3 VSB. Enfim, esses pontos que poderiam causar um curto-circuito, eu fiz a medição e os que eu consigo identificar. Mas, por exemplo, CPU Core, tá? Eu não sei para onde vai isso aqui necessariamente. O VREV, eu não sei, porque não tem como saber. Entende a complexidade? Porque como é que eu vou medir isso aqui? Vai que é um terminal que vem aqui pro slot do PCH, vai que é um terminal que vem aqui pro slot da memória. Não tem como medir a quantidade de slot que tem, né? Quantas vias são isso aqui? 200 e pouco, né? Eu não sei, alguém corrige aí se puder, porque eu não decoro essas coisas não, que eu não vejo necessidade. Tá? Então, enfim, ó, aqui ó, algumas coisas eu consigo saber. CPU fan out, né? Que provavelmente a tensão de saída da temperatura, né, do fan, aliás, né, que é ligado aqui em cima, tá? Tem vários aqui. Tá, enfim, né, só para exemplificar para vocês a complexidade de uma análise dessa aqui. E para piorar, veio mexido. Vai saber o que mais. Eu posso fazer tudo aqui, trocar Super I/O, encontrar todas as medições, mas se tiver faltando um resistor, porque algum mão de sexo veio e detonou a placa, já complicou todo o meu trabalho, não tem como, entendeu? E eu já estou nessa placa aqui, horas trabalhadas, umas 3 horas mais ou menos. Tá? Então, entendam a complexidade que é, tá? Esse tipo de análise. Não tem como a gente chegar a um diagnóstico com as informações defasadas, com as informações picotadas, porque eu tenho um componente aqui que eu estou analisando, porém o circuito é muito mais complexo do que isso aqui, tá? Mas enfim, não tem curto-circuito, né, nas partes de alimentação de entrada ou saída, que poderia ser um norte para mim, certo? Mas ainda assim eu ainda tentei fazer uma análise mais completa para ver se encontrava esse problema, mas infelizmente não vou ter sucesso. Tá, mais uma placa aí que vai ser entregue para o cliente sem conserto, tá? E provavelmente, assim, eu jogaria alto, né, pelo amadorismo
amadorismo, acho que é isso mesmo, né? Eu não estou falando errado, mas pela falta de conhecimento desse sobrinho, tá? Não vou falar técnico, não. Técnico entre aspas, né? Desse sobrinho, né? Eu acho que ele pode ter danificado a placa aí. Porque só de colocar uma tensão negativa aqui, pode romper trilha, pode fazer um pandemônio, tá? Até o PCH ele sofre com isso aí, certo? Então é isso aí, mais uma placa sem conserto. Mas vamos para a próxima aí que tem muita para fazer. Valeu!